Glória, aleluia, bom dia irmãos, graça e paz. Creio que vocês estão bem, amém? Mas eu acredito que vai ficar melhor. Sempre tem algo para recebermos da presença de Deus, né? da sua palavra. E eu creio que será um bom alimento oferecido para você nessa manhã, amém? Que Deus, Ele não desperdiça oportunidades, então nós não devemos desperdiçar também. Então fica pronto, abre teu coração para receber aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, amém? Eu creio que não será palavras persuasivas de sabedoria humana, mas verdadeiramente demonstração do Espírito e de poder. Então fica pronto, abre teu coração. Eu acredito que você vai terminar esse momento diferente, acrescentado pelo Senhor. Sabe, irmãos, o bom é a gente não ouvir simplesmente aquilo que a gente quer ouvir, mas também a ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Eu creio que nessa manhã Deus vai falar ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir para a nossa melhoria como cristãos, como filhos de Deus. Amém? Nessa manhã nós iremos dar continuidade a esse estudo maravilhoso sobre cristianismo. Já faz alguns domingos que a gente vem estudando. No mês passado a gente estudou um pouco a respeito da história da igreja, de como tudo começou, como a igreja foi fundamentada, o seu período, né, de crescimento, né? E a gente está dando continuidade falando a respeito de cristianismo, né? Domingo passado nós estudamos um pouco sobre ser cristão dentro da nossa casa, ser filhos de Deus, ser servos do Senhor, amém? Dentro do nosso lar, a importância de nós levantarmos essa bandeira do Evangelho dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Ouvimos e aprendemos acerca disso, amém? Que o nosso ministério começa dentro da nossa casa, amém? E eu creio que você recebeu bastante. Se você não ouviu, não teve a oportunidade de ouvir essa matéria, esse ensino ministrado por Irmã Penha, eu te aconselho a depois você acessar aí o nosso canal do YouTube, né, e poder assistir essa mensagem poderosa. E eu acredito que vai te ajudar bastante também, amém? E hoje nós iremos falar como ser cristão no nosso trabalho, nas instituições de ensino, amém? De educação, como escolas, universidades. A gente vai abordar um pouco acerca disso. E eu creio que Deus vai nos avivar em algumas coisas, nos exortar em outras, nos animar em outras, amém? Então fica pronto, irmãos, e verdadeiramente abre teu coração. Eu te aconselho nesses estudos, você também pegar um caderno, um lápis, né, para poder anotar algumas coisas que o Senhor vai até ministrando ao teu coração. Sabe que às vezes a gente está ouvindo uma palavra, alguém está sendo usado por Deus para trazer um ensino para nós, né, sobre algum tema específico, como hoje nós temos esse, né, e Deus começa a tratar algo a mais em nosso coração. Amém? O Espírito Santo tratando algo a mais no teu coração. Eu creio isso nessa manhã. Amém? Talvez não seja nem até aquilo que esteja sendo falado, mas o algo a mais do Espírito te ensinando dentro da tua casa, amém? Dentro do teu lar. Então fica aberto, irmãos, fica sensível a esse agir do Espírito. Amém? Eu creio que aquilo que está por detrás da letra vai te alcançar, que é o Espírito Santo de Deus te ensinando e nos ensinando. Amém? Como eu falei, nós iremos estudar um pouco acerca de como ser um cristão no trabalho, amém? Como ser um cristão nas instituições de ensino, amém? E eu creio, irmãos, que verdadeiramente nós precisamos aprender a respeito desse tema tão precioso para nós. Afinal de contas, nós levantamos a nossa bandeira, confessamos que somos cristãos. E o que isso representa, ser um cristão? Ser um representante de Cristo nessa terra. Nós somos um representante do próprio Cristo, do próprio Jesus nessa terra, por onde andarmos. Sabe, e essa confissão, ela precisa estar em linha com uma prática, com atitudes envolvidas. O nosso comportamento, irmãos, precisa andar de acordo com aquilo que confessamos. Amém? A nossa confissão, eu sou um cristão. Pronto, o teu comportamento precisa andar de acordo com essa confissão. Não vai adiantar muita coisa se eu e você estivermos declarando e confessando que somos cristãos, mas se os nossos comportamentos estão falando totalmente ao contrário. As nossas práticas, as nossas atitudes estão totalmente diferentes daquilo que estamos confessando, sabe? E é sobre isso que a gente vai tratar também, amém? Como esse comportamento meu e seu precisa se adequar a essa confissão que levantamos na nossa boca, amém? Quando alguém
se apresenta para nós nos conhecermos, a gente diz, olha, eu sou um cristão. Não é verdade? Você se intitula como um cristão, como filho de Deus. Então é preciso o teu comportamento estar de acordo com essa confissão. E como cristão nós temos alguns direitos e deveres. Amém? E como é bom, meu irmão, nós nos alegrarmos a conhecer os nossos direitos, aquilo que foi nos conquistado por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Amém? Jesus, ele nos deu alguns direitos. Amém? Você tem direito à salvação por causa do sacrifício de Cristo. Você tem direito de ter acesso ao teu Pai, ao teu Deus, irmãos. Aquele véu que separava eu e você do Senhor não separa mais por causa de Cristo. Então você tem direito. A Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoa. De maneira nenhuma, meu irmão, Deus vai fechar os braços para aquele que se aproxima dele com um coração contrito e sincero. A Bíblia diz que Deus, ele não despreza um coração sincero e contrito. Então nós temos direito de ter acesso a Deus. A Bíblia fala que nós devemos entrar com ousadia nos santos dos santos, ou seja, na presença do Senhor. Nós temos direito a isso, meu irmão. Nós temos direito à cura. Jesus, ele pagou o preço. Ele nos deu saúde divina para que eu e você pudéssemos operar. Amém? O pecado que nos prendia já não nos prende mais por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos direito à salvação. Nós temos direito à cura. Nós temos direito ao batismo do Espírito Santo, meu irmão, conquistado pelo Senhor Jesus. Amém? Não pelo aquilo que eu e você fizemos ou fazemos, mas pelo que Jesus fez, nos deu esse direito. Aleluia! Como cristão, nós temos alguns direitos, sim, e precisamos aprender sobre ele para poder usufruir. E nós nos alegramos ao conhecer esses direitos. Amém? Nós temos direito a viver uma vida próspera nessa terra, a viver uma vida em abundante, porque Jesus conquistou isso para nós, são nossos direitos. Mas também eu quero te animar, meu irmão, e se alegrar com os deveres que eu e você temos no que diz respeito a essa vida cristã. Nós temos alguns deveres a seguir, amém? Alguns comportamentos que precisam ser evidenciados. Nós não fomos, meu irmão, salvos pelas boas obras, mas eu quero te lembrar que nós fomos salvos para as boas obras. Amém? Existe uma grande diferença. Não somos bons pelo aquilo que fazemos, somos bons pelo aquilo que Cristo fez por nós. Mas as nossas atitudes precisam condizer em linha com aquilo que confessamos, amém? Com essa vida que Deus nos ofereceu a ser vivida, uma vida boa, uma vida em santidade, amém? Uma vida que vai trazer louvor para Deus. Então, como cristão, nós temos alguns direitos, sim, mas também nós temos deveres a serem cumpridos. E eu quero também te animar, meu irmão, e animar o meu coração, cada vez que a gente aprende mais sobre os nossos deveres, nós precisamos nos alegrar. Como eu falei, domingo passado a gente ouviu acerca de alguns deveres que eu e você precisamos ter dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, como cristãos, como filhos de Deus. Aprendemos e nos animamos com esses deveres a serem cumpridos. E eu não sei você, mas eu quero, meu irmão, a exercer bem esse dever, amém? Cumprir bem, ser fiel naquilo que o Senhor me chamou para fazer dentro da minha casa, ser um exemplo, não somente na igreja, mas também dentro do meu lar, em primeiro lugar. Mas também, meu irmão, eu quero te dizer que a Bíblia fala um padrão a ser vivido no nosso trabalho, nas nossas escolas, nas universidades. Amém? Nós temos alguns deveres ou alguns comportamentos que precisam ser exercitados por mim e por você. Amém? E eu creio que Deus vai nos exortar acerca disso nessa manhã, amém? E trazer à tona alguns comportamentos que a gente ainda não está em linha com a palavra do Senhor. Sabe, e muitas das vezes um coração que está se inclinando para uma vertente diferente daquilo que o Senhor quer. E essa manhã eu creio que o Senhor vai trazer o nosso coração em linha com aquilo que de fato Ele determinou para eu e você estarmos e vivermos. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Efésios no capítulo 5. A gente vai começar por esse texto de Efésios capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5, a partir do Efésios capítulo 6, perdão. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5. Na verdade, né, no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele vem falando sobre alguns deveres no que diz respeito à vida conjugal, né, dentro do casamento. A partir do verso 21 do capítulo 6, ele vai falar sobre os deveres dos filhos e dos pais.
E aqui, a partir do versículo 5, ele fala a respeito dos deveres dos servos para com os seus senhores. E é sobre isso que a gente vai estar abordando, né, dentro desse texto, e a gente vai ler outros textos também nessa manhã. Efésios, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aleluia! Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Amém? Eu acredito que você é conhecedor, meu irmão, que essa época, né, onde a igreja estava vivendo, né, e sendo desfrutada, nesse período da história, era comum, meu irmão, a escravidão de pessoas. Era comum essa prática dentro da sociedade, pessoas escravas, pessoas que estavam debaixo de um senhorio, onde pessoas exerciam o direito sobre ela de comandar, de governá-la. E sabe que até um tempo na história isso foi praticado dentro da sociedade. De fato, existem alguns lugares que ainda querem exercer esse tipo de autoridade humana, não é, de dominar, onde essas pessoas elas não têm o livre direito de escolha. Amém? O escravo naquela época, ele não tinha direito, rapaz, eu vou ali, eu vou fazer isso. Não, ele precisava obedecer em tudo àquela pessoa que era como o Senhor, que era dona dela. Amém? Eu quero te lembrar que nós temos um dono, sim. Amém? Nós fomos salvos e, meu irmão, nós não somos órfãos, nós temos um pai, nós temos um dono a segui-lo. A Bíblia fala sobre nós sermos imitadores do Senhor como filhos amados. Amém? Nós precisamos imitá-lo. O nosso Senhor é o dono da nossa vida. Esses escravos nessa época, como eu falei, ele não tinha direito de escolhas. As suas vontades não eram desfrutadas em nada. Amém? A vontade que prevalecia era dos seus senhores. Deus, ele não deseja, meu irmão, exercer esse tipo de senhorio sobre a nossa vida, ao ponto da gente não ter direito a nada. Não, ele nos deu o direito. Meu irmão, agora cabe a mim e a você não escolhermos a nossa própria vontade, mas fazer a vontade do Senhor. É isso que ele quer, sem força, sem ser por força, nem por imposição. Nessa época vivida, as pessoas colocavam imposição para que as outras pessoas a obedecessem. Sabe, era comum. E por isso que Paulo vem falando acerca dos servos. Ele diz, olha, servos, obedecei aos vossos senhores na carne, com temor e tremor. Acho interessante porque essas duas palavras, por mais que se pareçam uma com a outra, né, mas a palavra temor, ela vem de uma palavra grega, phobos, P-H-O-B-O-S, e que quer dizer ter medo, reverência. A palavra reverência, o significado dela é tratar com consideração, com respeito. E Paulo estava dizendo isso aos servos. Amém? Nós somos servos de Cristo e a gente trabalha, você trabalha, eu trabalho em alguns serviços fora, no secular, né? E a gente tem pessoas que estão acima da nossa vida como autoridades. E a Bíblia está falando acerca disso também, para que eu e você possamos ser obedientes a esses servos em tudo, amém? Na carne, com temor e tremor. E Paulo falando acerca dessa palavra temor, ele justamente queria dizer isso. Você precisa ser obediente com essa reverência. Você precisa ser obediente e tratar com essa consideração as pessoas que estão acima de você nessa questão de autoridades. Amém? Nessa questão de autoridade, existem pessoas que estão acima de nós. E a gente precisa se submeter a elas com consideração, com respeito, respeitar essas autoridades. É esse significado que essa palavra temor quer dizer. E a palavra tremor, ela vem de uma palavra tromos, grega também, que ela era usada para descrever a ansiedade de alguém que desconfiava completamente das suas habilidades de satisfazer todas as solicitações, mas que religiosamente faz o que pode para cumprir o seu dever. Amém? Essa palavra tremor, ela era usada justamente para isso, para alguém que tinha uma completa desconfiança das suas habilidades. Ela sempre ficava se questionando.
Essa desconfiança era um questionamento que ela sempre fazia. Rapaz, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou dando o meu melhor? Sabe, é esse tipo de pergunta que precisa sempre estar em nosso coração no que diz respeito ao serviço que prestamos, seja em uma empresa, seja a um patrão, amém? Como funcionários, meu irmão, nós temos essa obrigação, amém? Como representantes de Cristo dentro do nosso trabalho, precisamos sempre estar se questionando. Essa palavra era usada para descrever isso, esse questionamento que um servo tinha. Rapaz, será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou fazendo com excelência? Será que realmente eu estou fazendo o bem que eu poderia fazer? Amém? Então é esse tipo de questionamento que a gente precisa sempre estar levantando em nosso coração, para que a gente não possa ser pego como um servo inútil, meu irmão, que faz simplesmente aquilo que é lhe pedido. Jesus, ele falando acerca disso: se vocês fazem simplesmente aquilo que lhe é pedido, vocês são servos inúteis. O servo bíblico, a pessoa, meu irmão, que Deus realmente nos chamou para ser, é aquele que vai além daquilo que é requerido. Sabe, existem alguns tipos de pensamento, meu irmão, no nosso meio que infelizmente precisam cair por terra. Sabe, às vezes a gente conhece pessoas, né, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas, né, e trabalhei também em algumas empresas, né, e trabalho na minha vida secular. E tenho pessoas acima de mim no que diz respeito a essa questão de autoridade. E a gente convivendo com algumas pessoas, a gente vê pessoas, meu irmão, que tem um tipo de comportamento diferente daquilo que a Bíblia fala. E muitas das vezes são pessoas que conhecem a palavra. Muitas das vezes são servos de Cristo, mas se comportam como se não fossem. Pensamentos do tipo: eu não vou fazer isso porque eu não estou sendo pago para isso. Meu irmão, sabe quando é que você vai ser pago para isso? Nunca. Porque a nossa mentalidade é: se eu não sou pago para afastar isso aqui, eu não vou fazer isso. Eu só vou fazer isso se eu estiver sendo pago para afastar esse determinado objeto. Sabe, esse tipo de pensamento a gente nunca vai crescer, meu irmão, nunca vai ser nos dado a oportunidade. Deus precisa nos encontrar sendo fiel, não fazer simplesmente aquilo que é pedido, mas ir além daquilo que está sendo pedido ou requerido de mim e de você. Esse é o tipo de servo que o Senhor nos chama para ser, amém? Ir além da marca, amém? E eu creio que Deus vai te tirar esse tipo de pensamento se você estava com Ele. Amém? Às vezes a gente convive com algumas pessoas e conversa com elas, né? E a gente infelizmente vê alguns tipos de comportamento como esse, né? Pessoas que se dedicam a fazer simplesmente aquilo que foi pedido para ser feito, mas elas nunca decidem ir ao mais. Eu me lembro de uma certa história de um homem que estava começando em uma empresa, e aquele homem começou a se destacar dentro da empresa. Com pouco tempo que estava trabalhando dentro daquela empresa, ele conseguiu aumento, ele conseguiu ser destacado dentro daquela empresa, ele conseguiu ser promovido, e isso gerou um certo tipo de inveja em um coração de outro funcionário, que há anos e anos trabalhava dentro daquela empresa. E aquele funcionário que estava insatisfeito por ver aquele novo funcionário se destacando dentro da empresa, com tão pouco tempo, foi conversar com o patrão. E chegando para o patrão, ele disse: patrão, eu quero conversar com o senhor. Ele disse: pois não, meu filho, o que é que você deseja? Ele disse: olha, eu estou insatisfeito com o meu serviço, porque eu trabalho aqui dentro dessa empresa já faz anos e anos, não falto, e não recebi até hoje nenhum aumento. E o senhor, com pouco tempo que contratou esse outro funcionário, ele já recebeu aumento, já foi promovido. E eu queria conversar com o senhor acerca disso. Ele disse: olha, calma, espera um momentinho que eu vou dar continuidade a essa conversa com você daqui a pouco, certo? Espera um momentinho. Aí chamou aquele funcionário que estava pouco tempo na empresa, que já estava recebendo destaque dentro daquela empresa. E conversando com aquele funcionário, disse: olha, na presença daquele homem, ele disse: olha, eu quero que você, para aquele funcionário que estava lá se questionando acerca desse salário, ele pediu para aquele funcionário na frente daquele outro, disse: olha, eu quero que você vá lá nessa bodega, nesse mercado na esquina, nesse mercado na esquina, e me compre um abacaxi, que eu quero fazer uma delícia de abacaxi. E aquele homem indignado disse: rapaz, eu vim falar com ele algo para ele me dar um aumento, e ele vem pedir para que eu vá fazer um negócio desse. Ele está pensando que eu sou o quê? Ele começou a se questionar com esse tipo de pensamento, mas ele obedeceu àquela instrução, foi lá no mercado e voltou e disse: olha, tem abacaxi não. E aquele outro funcionário que estava lá esperando, ele
pediu a mesma coisa. Olha, eu quero que você vá lá e peça e veja se tem abacaxi. E aqueles dois ficaram um olhando para a cara do outro, mas aquele outro funcionário decidiu aí, cumpriu aquilo que o Senhor estava pedindo. Chegou na mercearia, realmente constatou que não havia abacaxi. Mas, no entanto, ele trouxe uma lista para o patrão e disse: olha, patrão, verdadeiramente não tem abacaxi, como o fulano falou. Mas eu queria te motivar aqui, porque olha, nós encontramos lá outras frutas que você pode fazer também, outras sobremesas, como maracujá, você pode fazer um mousse de maracujá. E ele saiu dando uma lista de outras opções que aquele patrão teria para fazer uma sobremesa, amém, a mais, apesar de não ter encontrado o abacaxi. E aquele funcionário que trouxe essa lista, o patrão disse: olha, obrigado, pode sair, pode se retirar. E guardou aquela lista e olhou para aquele funcionário e disse: você está vendo? Porque ele em pouco tempo, ele foi promovido, porque ele em pouco tempo, ele recebeu um aumento, porque ele faz além da marca, ele faz além daquilo que foi pedido. Você recebeu a mesma ordem que ele, mas no entanto você só se deteve de saber se tinha abacaxi. Ele não, ele trouxe uma relação de outras frutas que havia lá, com preços. Amém? Então ele foi além daquilo que eu tinha pedido a ele, por isso que ele recebeu o aumento, por isso que ele está sendo destacado. Quanto você se comportar com esse tipo de pensamento ou essas atitudes, você não vai ser também destacado. Amém, irmãos? Então é esse tipo de vida que você precisamos ter. Essa palavra tremor sempre requer, traz esse tipo de pensamento, né? Essa indagação dentro de nós que a gente precisa ter, essa pergunta: rapaz, eu estou fazendo o meu melhor mesmo? Eu estou indo além da marca, eu estou indo além daquilo que está sendo pedido para mim? Era esse tipo de forma que Paulo queria que os servos vivessem. Amém? Na verdade, é esse tipo de forma que o Senhor quer que eu e você vivamos. Amém? Como os servos, como os empregados. Vamos dar continuidade no texto. No versículo 6, a Bíblia vai continuar falando acerca disso. E ele diz: olha, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém, irmãos? Olha o que interessante, ele diz: olha, como servos de Cristo, não como para agradar a homens, mas a Deus, como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Cristo. Amém? Porque é a Ele que nós estamos servindo, meu irmão. Nosso coração precisa estar em linha com isso. Sair do limite da obrigação, de fazer por obrigação e gerar um desejo, um prazer, uma satisfação no nosso coração. Eu sempre gosto de usar essa frase, porque essa frase me abençoou e tem me abençoado. E eu tenho levado ela para várias áreas da minha vida. Amém? Não fazer simplesmente por fazer, mas querer fazer, meu irmão. É isso que agrada. Amém? É isso que vai trazer destaque para nós, é ter prazer naquilo que estamos fazendo. Amém? Ter essa satisfação, esse desejo. E quando a gente entende que nós estamos servindo ao Senhor, servindo a pessoas, meu irmão, vai ficar diferente. E é isso que Paulo estava trazendo ao nosso entendimento dentro desse texto. Bem como também lá em Colossenses vai falar a mesma coisa acerca disso, que nós estamos servindo a Deus, precisamos servir aos homens como se fosse para Deus, ou servindo a Deus, irmãos. Quando servimos aos homens, estamos servindo a Deus quando estamos servindo aos homens. Amém? É esse tipo de pensamento que precisa sempre estar em alta. E se a gente levantar isso dentro de nós, irmãos, as nossas práticas dentro do nosso trabalho, nas universidades, nas escolas, obedecendo às autoridades, amém, que foram levantadas por nós, para nós, pelo Senhor. A gente, quando obedece a essas autoridades, está debaixo dessa submissão, dessas autoridades, entendendo, meu irmão, que eu estou me submetendo a essa autoridade por causa do Senhor, vai ser totalmente diferente. Amém? As nossas práticas e atitudes. Eu quero te lembrar que essa prática, essa atitude praticada por nós, meu irmão, vai falar para as pessoas, vai ministrar o coração delas. Amém? Vai salvar outras. O nosso comportamento dentro da empresa, na escola, amém, na universidade, seja onde estivermos, se eu e você nos comportarmos da forma, do padrão que a palavra nos ensina, meu irmão, vai ser fácil ganhar pessoas para Cristo. Vai ser fácil, meu irmão, pessoas serem alcançadas. Amém? Quando elas verem, de fato, que eu e você somos cristãos. Eu acredito, meu irmão, que a gente precisa praticar mais isso. Amém? Viver mais isso, porque infelizmente no nosso meio, isso muitas das vezes é mal entendido ou mal interpretado.
amém, e mal vivido por nós. Essa prática, amém, é fácil ser cristão dentro da igreja, meu irmão, é fácil demais. Todo mundo aqui é cristão quando a gente está junto, amém. Todo mundo aqui, meu irmão, vive uma vida bacana quando está junto, dentro de uma unção coletiva, meu irmão, é fácil. Está com uma Bíblia, amém, está levantando as mãos, isso é muito fácil, mas é no dia a dia, amém, é no nosso comportamento, é na nossa vida secular, no trabalho, dentro de casa, que a gente vai de fato demonstrar que somos cristãos, amém. Versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, seja livre. Olha que interessante, ele está dizendo, sabendo que cada um vai receber do Senhor. Irmãos, olha que interessante acerca disso. Quando a gente está servindo a homens, entendendo que eu estou servindo a Deus, meu irmão, eu vou entender que o meu galardão vai vir do Senhor, a minha recompensa vai vir dele, não vai vir de pessoas, amém? Por mais que pessoas falhem comigo, mas Deus nunca vai falhar. É esse tipo de entendimento que Paulo estava querendo trazer aqui, meu irmão, para nós. Olha, se você alinha o teu coração, faz o teu melhor para aquele patrão, faz o teu melhor dentro da escola, amém? Se adequa, se adapta com as normas, com aquilo que foi determinado para você seguir num trabalho, na escola, numa universidade. Se você se adapta com esses padrões, com aquilo que é como regra a ser vivida dentro desses lugares, você se adapta a esse padrão, amém? Em linha com a palavra do Senhor, meu irmão, você vai receber galardão dele, não de pessoas, amém? Por mais que o nosso patrão seja injusto conosco, e daqui a pouco a gente vai ver um texto que fala acerca disso, mas por mais que ele seja injusto, não nos recompense como nós deveríamos, meu irmão, mas a gente precisa entender, eu estou servindo a Deus, e o meu galardão é certo. Oh, aleluia, o meu galardão vai vir, meu irmão, porque eu estou servindo a Deus, eu estou prestando o meu melhor, e quando eu presto o meu melhor a alguém, entendendo que eu estou fazendo para o Senhor, vai vir do Senhor essa recompensa, vai vir dele para a minha vida, amém? Quando eu sirvo a alguém como ao Senhor, como se eu estivesse fazendo para o Senhor, vai vir dele essa recompensa. Por mais, como eu falei, homens falham, homens erram, homens muitas das vezes nos tratam com injustiça, por mais que seja um homem, meu irmão, que anda de fato na presença do Senhor, mas sabe que ele está sujeito a errar, sabe que ele está sujeito a vacilar com você, mas, meu irmão, Deus nunca vai vacilar, Deus nunca oscila, amém? A Bíblia fala que em Deus não há variação, ou seja, Deus nunca muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se nós nos adaptarmos à sua palavra, seguir o padrão que a palavra de Deus nos ensina a ser vivido, meu irmão, é certo que a recompensa vai vir, que o galardão vai vir, e não somente um galardão eterno, ou um galardão na terra, mas um galardão eterno, algo que a gente vai viver para a eternidade, quando alinhamos o nosso coração e fazemos aquilo que de fato é preciso ser feito, como cristãos, como filhos de Deus, seja no trabalho, seja na escola, na universidade, por onde andarmos, precisamos de fato, meu irmão, o nosso comportamento está em linha com aquilo que confessamos. Eu estou até sendo repetitivo com isso, mas é para que fique vivo mesmo no nosso coração. As nossas práticas, as nossas atitudes precisam estar em concordância com aquilo que professamos, amém? Com a nossa confissão de fé. Versículo 9, antes de ler o versículo 9, vamos lá para Colossenses, daqui a pouco a gente volta para esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 22, como eu falei, esse texto também, Paulo ele fala a mesma coisa, né? Por mais que seja de uma forma um pouco diferente, mas praticamente é a mesma coisa do que ele fala lá em Efésios, no capítulo 6. Aqui em Colossenses 3, 22, a Bíblia diz o seguinte: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em sinceridade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Aleluia! Porque em Cristo Jesus, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo, que fizer o agravo.
pois não há acepção de pessoas. Amém? Ele diz, olha, aquele que fizer agravo, aquele que fizer mal, vai receber mal. Amém? Essa lei, meu irmão, estabelecida pelo Senhor. Quem planta milho vai colher milho. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, se nós plantarmos coisa boa no nosso trabalho, no que diz respeito a esse comportamento a ser vivido por nós, meu irmão, é certo que a gente vai colher coisa boa. Porque ele fala de um galardão, da herança, que vai vir, ou que está sendo nos dado, quando seguimos a essa palavra ou essa instrução. Amém? E ele fala sobre servir não só de aparência, não só quando está sendo visto. Tanto em Efésios como aqui em Colossenses, a Bíblia fala acerca disso, de a gente não servir aos nossos patrões só na presença deles. Amém? Mas também na ausência, meu irmão. Por quê? Porque por mais que o nosso patrão não esteja vendo, mas Deus está vendo o nosso comportamento, e outras pessoas também, muitas das vezes está vendo, e sabe que elas podem até não falar para mim e para você, mas falam às nossas costas. Olha o tipo de crente, ainda se diz cristão, ainda se diz filho de Deus. Eu ser crente como fulano, quantas e quantas vezes, meu irmão, a gente já ouviu esse tipo de relato, quando nós estamos até evangelizando algumas pessoas, e elas têm esse mau testemunho dado por irmãos nossos, que não viveram um evangelho condizente com aquilo que eles estavam confessando. Amém? Que viveram uma vida totalmente diferente daquilo que o padrão bíblico nos apresenta. E essas pessoas olham esse tipo de comportamento e dizem, olha, eu ser crente como fulano, Deus me livre, eu prefiro estar no mundão mesmo. Sabe, meu irmão, isso é chato, isso é triste de ser ouvido. Mas infelizmente são um tipo de comportamento como esse, onde pessoas simplesmente servem na aparência os seus patrões, servem quando estão sendo vistos, quando os seus patrões estão ali na presença deles, eles dão o melhor, né? Fazem com toda a dedicação mesmo, mas quando o patrão vira as costas, ele já não tem mais aquele mesmo empenho, aquele mesmo compromisso. Sabe que muitas das vezes isso eu e você estamos roubando. Isso é um tipo de roubo, sim. Quando você não cumpre com o seu horário. Eita glória, obrigado pelo teu amém aí na tua casa. Creio que você está vibrando com isso. Mas isso é um tipo de roubo, meu irmão. Infelizmente, nós como funcionários, muitas das vezes estamos roubando os nossos patrões, por não obedecer o tempo, amém, de trabalho que eu e você muitas das vezes foi contratado para exercer. Quando a gente tem um tempo de parada no nosso trabalho, né, de 15, 20 minutos, e você passa 22 minutos, ei, você está roubando 2 minutos, seu patrão. Ah, mas é tão pouca coisa, meu irmão, mas o pouco, isso vai fazer uma grande diferença. Sabe que não existe diferença, meu irmão, para Deus, de pecadinho em pecadão, meu irmão. Às vezes a gente tem 1h30, eu não digo alguma eventualidade, alguma coisa que surgiu e nos impediu de chegar no horário. Mas se aquilo é corriqueiro, meu irmão, é algo que já faz prática, já é algo praticado por nós há tanto e tanto tempo, meu irmão, eu quero te dizer, você está errado. Amém? Eu e você estamos errados se estamos vivendo dessa forma. Precisamos nos alinhar para que a gente não possa estar defraudando o nosso patrão, roubando aquilo que é direito dele, o nosso serviço que está sendo prestado. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é esse tipo de comportamento que a gente precisa ajustar. Por isso que Deus está nos levando a meditar sobre essas coisas, a nos exortar sobre essas coisas, para que a gente possa de fato se alinhar a esse padrão. Amém? Eu não estou aqui lançando condenação em ninguém. Como você, eu estou sendo ministrado e atentando para alguns pontos que talvez eu também precise de ajuda, de mudar alguns comportamentos, amém, na minha vida como profissional, amém, dentro de uma instituição de ensino, me adaptar àquele horário, me adaptar àquele padrão, àquela norma que foi estabelecida naquele lugar, porque é isso que vai trazer agrado ao Pai, ao coração do Pai. Paulo, ele orando a igreja de Colossenses no capítulo 1, não é? Ele falando acerca que estava orando pela vida deles, e ele diz, olha, a minha oração é para que vocês andem de uma forma digna diante do Senhor, agradando a Ele em tudo e frutificando para toda boa obra. Meu irmão, nós estamos vendo dentro desse texto que isso é a vontade do Senhor. Lá em Efésios fala que isso é a vontade do Senhor, quando a gente obedece com o coração alinhado. E Paulo, ele estava orando para os colossenses viver dessa forma, agradando ao Senhor em tudo e frutificando para toda boa obra. Andar de uma forma digna, meu irmão. A nossa vida dentro da empresa, dentro de uma escola, precisa ser digno. Porque é essa maneira de viver dignamente diante de homens que vai trazer agrado ao coração do Pai.
que vai trazer prazer ao coração de Deus, quando vivemos uma vida que é digna, que traz louvor a Ele. Amém? A nossa vida vivida como cristãos vai ministrar os corações de pessoas. Pessoas vão ser alcançadas por mim e por você. Vai, por favor, lá para Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 13. Tinha que sair, não é? 13. Como o nosso pastor Isaías sempre fala, tem algo bom, amém? Quando sempre fala de 13, tem algo bom por trás. Fica pronto aí, porque você vai ver algo bom agora. Romanos 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades. Eita glória, diga, está falando comigo. A Bíblia está dizendo toda alma, não está falando aqui, os pastores, os ministros do evangelho estejam sujeitos às autoridades. Não, ele está dizendo toda alma, todo ser vivente humano precisa estar sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Sabe, irmãos, as autoridades que existem, amém? Os cargos de autoridade que existem, elas foram instituídas por Deus, por isso que a gente precisa estar sujeito a elas. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala, você quer não ter medo às autoridades, faz o bem e você vai ter louvor dela. Olha o tipo de pensamento, às vezes a gente anda de uma forma que não traz prazer ao coração do Pai, quando não praticamos isso, quando não nos submetemos às autoridades, e a gente muitas das vezes anda em temor às autoridades. A autoridade a gente não precisa ter medo. A Bíblia nos ensina, ande fazendo o bem, porque você vai ter louvor dela. Quer você não ter medo de autoridade? Pratique o bem, viva aquilo que aquela autoridade espera que você viva, pronto, você vai ter louvor delas. Amém? E é isso que o Senhor nos fala, porque essas autoridades, elas foram instituídas por Deus. Esses cargos de autoridade foram levantados pelo Senhor. Por isso que a gente precisa se submeter, meu irmão, às autoridades. Olha como é importante, amém? A gente viver essa vida na terra. Eu quero te dizer, meu irmão, às vezes a gente vive ou quer viver uma vida tão fora daquilo que o Senhor realmente quer, e a gente começa a espiritualizar tudo, meu irmão, ao ponto de não vivermos aqui nessa terra. Meu irmão, a gente está vivendo nessa terra, existem coisas que a Bíblia nos ensina a ser vivido, mas nós precisamos praticar isso, praticar aquilo que o Senhor requer de mim e de você, um padrão estabelecido por Ele. E aqui não foi uma igreja que estabeleceu um padrão, não, foi o Senhor, amém? Estava deixando isso registrado para nós, para que a gente pudesse viver dessa forma, se sujeitando, se submetendo a essas autoridades, seja no trabalho, seja na escola. Nós temos autoridade na escola, amém? Nossos professores, amém? Que foram instituídos pelo Senhor, essas posições de ensino, dentro dessas instituições de ensino, meu irmão, foi levantado pelo Senhor. Para quê? Para exercer um tipo de autoridade sobre nós. O que eu e você precisamos fazer? Se estamos naquela instituição de ensino como aluno, se submeter a ela, meu irmão. Respeitar, amém? Reverenciar, aleluia. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Amém? A gente possa receber o galardão do Senhor, se submeter à autoridade. Infelizmente, o que a gente tem visto aí fora, dentro das escolas e das universidades, é muitas das vezes os alunos falando mais alto do que os professores. Amém? Colocando um tipo de autoridade, querendo até mandar na sala. Amém? Eu te digo, se você como cristão está agindo dessa forma, você está errado, você precisa se consertar. E o Senhor está te exortando hoje, meu irmão, porque como a gente leu em Colossenses, aquele que faz o mal vai receber o mal, vai vir uma recompensa, meu irmão, porque você está fazendo o mal, você não está fazendo o bem. E o bem que o Senhor quer que eu e você faça é o quê? Se submeter a esse tipo de autoridade, ou a essas autoridades que estão sobre nós. Amém? Você, aluno, se submeta a seu professor, se submeta àquilo que ele está sendo usado pelo Senhor para trazer como um ensino. E às vezes a gente vê alguns alunos se comportando, mas quer saber, eu estou pagando, eu estudo numa escola particular, eu tenho direito de mandar, de exercer. Não, você não tem esse direito, não. O teu direito é se submeter à autoridade. Se submeter à autoridade. Amém. Se submeta à autoridade, porque isso é bíblico, isso é o que agrada ao coração do Pai, quando nós nos comportamos desse jeito.
Essa é a atitude que o Senhor espera de mim e de você. Vai, por favor, lá para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 diz assim: todos os servos estejam sujeitos ou debaixo do jugo. Estimem a seus senhores, dignos de honra. Olha que interessante. Ele dizendo, olha, trate o seu senhor como alguém que seja digno de honra, esteja sujeito a seu senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha que interessante, meu irmão, quando a gente não age dessa forma, nós estamos blasfemando o nome de Deus e a doutrina dele. Quando você não se submete a esse padrão, você não se submete ao Senhor, ao seu Senhor como digno de honra, você está trazendo blasfêmia para o nome do Senhor e para a doutrina, para a palavra do Senhor. E ele diz, olha, haja dessa forma, porque quando você se submete, você não vai fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado. Versículo 2: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Paulo estava dizendo a Timóteo, esse tipo de coisa ensina e exorta dentro da igreja. Ensina e exorta isso. Amém? Esse tipo de comportamento precisa ser vivido. Se você tem um servo que é irmão seu, que é filho de Deus como você é, não sirva de qualquer jeito, sirva melhor ele, porque ele é participante do que você recebeu de Deus, ele é participante disso, da herança do Senhor, ele é irmão seu, então você precisa servir. Sabe, eu conheci um certo empresário que uma certa vez ele disse que preferia contratar pessoas que não eram crentes do que cristãos. Meu irmão, que tristeza ouvir isso. Sabe, que tristeza saltou no meu coração e salta todas as vezes que eu lembro a respeito disso, de que esse homem falou. Preferia contratar uma pessoa que não era crente do que cristão. Por quê? Porque muitas das vezes os cristãos confundiam o relacionamento dele dentro da empresa. Queria que ele tratasse ele como se fosse um irmão dele mesmo, de fato, de sangue. Queria ter algumas liberdades que como funcionário ele não poderia ter dentro da empresa. E é isso que muitas das vezes a gente confunde, meu irmão. Eu tenho pessoas que, irmãos nossos, já tive outros, meus irmãos nossos dentro da igreja, que no secular, no meu trabalho, exercem uma autoridade sobre mim, meu patrão. O que eu preciso fazer, meu irmão? Me submeter a ele naquele ambiente, como funcionário. Amém? Como funcionário. Por mais que na igreja eu tenha alguma autoridade sobre ela, mas no trabalho é ela que vai exercer autoridade sobre mim. Amém? Você está entendendo isso? Se alguém dentro da igreja, você exerce uma autoridade sobre ela dentro da igreja, pronto, o teu relacionamento dentro da igreja é como o líder daquela pessoa. Mas no trabalho, se ele que é o teu patrão, ele que exerce um tipo de autoridade sobre você, o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer? Me submeter a essa autoridade. Entender, rapaz, ali eu sou um funcionário. Ali eu não sou um líder dele, eu sou um funcionário. Eu preciso me adaptar ao padrão que ele espera que eu viva. Amém? Ao padrão, no mínimo, meu irmão, eu preciso praticar o que ele espera que eu viva. Eu te falei no início que a gente precisa ir além da marca, isso é uma verdade. Isso é o bom servo que o Senhor espera de nós. Mas no mínimo, dentro do trabalho, você precisa fazer aquilo que o servo espera que você faça. Para que pessoas não possam, meu irmão, abrir a boca e dizer algo como esse homem falou uma certa vez. Que preferia contratar uma pessoa que não era crente do que um cristão. Por quê? Porque o cristão está dando mau exemplo, chegando atrasado, parando o horário de trabalho e lendo a Bíblia. O teu patrão não está te pagando para você estar lendo a Bíblia no horário de trabalho. Ele está te pagando para você trabalhar. O teu patrão não está te pagando para o horário de você trabalhar, você ir orar. Eita, eu vou orar porque esse é o meu momento de orar. Meu irmão, se você tem esse momento de orar, ou você coloca para outro momento, ou você sai da empresa, meu irmão, e vai orar. Amém? Mas no momento de trabalho, você foi contratado para trabalhar. Então faça o seu trabalho, exerça aquilo no horário certo, amém? Dê o seu melhor ali dentro. Não confunda as coisas. Infelizmente, no nosso meio, no nosso convívio, pessoas estão confundindo isso.
Aleluia. Vai, por favor, lá para 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Deus é bom. A gente vai ler alguns versículos também aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11. A partir do versículo 11 diz assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, ou seja, dos desejos da carne, como combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana. Mais uma vez, a Bíblia está falando sobre a gente se sujeitar às autoridades, por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao seu superior, quer aos governadores, como por ele enviado para castigar os malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Meu irmão, mais uma vez a Bíblia esclarecendo a vontade de Deus para nós como servos, amém? Como funcionários, como alunos, ele está dizendo: olha, você entenda que isso é a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Se submeter às autoridades. Porque através da nossa prática, através das nossas atitudes, entre os gentios, entre as pessoas que não têm uma aliança com o Senhor, naquilo que elas falam mal da gente, ela vai falar bem, mas por causa da prática nossa, por causa daquilo que eu e você estamos vivendo e evidenciando. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca da ignorância dos homens insensatos. Quando você faz o bem, você tapa a boca dos ignorantes, daqueles homens insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Cristo. Ele está dizendo: olha, não use dessa liberdade para você, como lá em Romanos fala, dar ocasião à carne. Amém? Como eu e você fomos libertos, mas não devemos usar dessa liberdade para cobrir a malícia, para cobrir uma malícia que talvez esteja no nosso coração. Não, mas uma prática vivida como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Aleluia. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. A Bíblia está falando aqui: olha, não sirva simplesmente aqueles que são bons para com você, mas também sirvam aos maus. Deus ser o melhor para aquela pessoa que é ruim. Quer dizer, o meu patrão que é injusto, o meu patrão que me trata com injustiça, que muitas das vezes até rouba aquilo que é meu direito, quer dizer que eu tenho que tratar ele bem, que tenho que fazer o meu melhor ali na empresa. É isso que a Bíblia está falando. É esse tipo de comportamento mesmo. Talvez você diga: eu não posso. Como a gente ouviu ontem à noite, meu irmão, no nosso seminário de líderes e liderato, Tiago Garcia falando acerca disso aí, a gente precisa mudar esse tipo de pensamento. Nós podemos sim, existe uma nova natureza a ser vivida por nós, existe uma capacidade divina, meu irmão, de nos submetermos às autoridades, de dar o nosso melhor, independente daquela autoridade estar sendo justa ou injusta para com nós. Sendo ela boa ou má, nós precisamos dar o nosso melhor, precisamos fazer bem, meu irmão, porque isso é a vontade do Senhor. Amém? Vós, servos, sujeitai com todo temor ao Senhor, aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Meu irmão, Paulo não estava dizendo o Pedro não estava dizendo aqui que era agradável a Deus a gente sofrer. Não, ele estava dizendo: se por acaso você vier sofrer, que seja fazendo o bem. Se por acaso você for tratado injustamente, que seja por fazer o bem. Porque se você for injustiçado, for maltratado fazendo o bem, isso vai agradar a Deus. Não ser maltratado, não pelo fato de ser
injustiçado, mas porque você está fazendo o bem, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo tratado mal, você está fazendo bem. Isso agrada a Deus, meu irmão. Esse tipo de comportamento agrada a Deus, meu irmão. Então importa a mim e a você agradar a Deus do que aos homens. Você pode dizer isso, meu irmão? Amém? Você pode dizer isso com toda a sua força. E me importa agradar a Deus do que aos homens. Aleluia, amém. Para encerrarmos, eu queria que você fosse lá, voltasse lá para Efésios no capítulo 6. Aleluia, Efésios capítulo 6. Oh glória, você se alegra, meu irmão, com essa palavra? O versículo 9. Aleluia. E vós, senhores, fazei o mesmo. Aleluia. Agora a gente vai falar um pouco, né? Eu vou estar encerrando falando dos patrões, bem rapidinho. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Oh, aleluia, ele está dizendo, você patrão, você precisa tratar do mesmo jeito que o servo está tratando, dando o seu melhor. Saiba que para com Deus não há acepção de pessoas. Aleluia, amém? Você que é patrão, você que é superior no seu trabalho, né? Exerce algum tipo de cargo dentro do seu trabalho, amém? Você que é supervisor, amém? Entenda, trate do mesmo jeito seus funcionários, trate da mesma forma. Como a gente aprendeu nessa manhã, mesma dedicação, mesmo coração alinhado, entendendo que para Deus não há acepção de pessoas. Eu preciso tratar os funcionários meus bem, dando o meu melhor para ele, não sendo injusto, não sendo mal, mas considerando eles. É esse tipo de comportamento que o Senhor espera de nós, amém? Então vós, senhores, trate, faça do mesmo jeito. Que tipo de jeito? Daquilo que a gente ouviu nessa manhã, como servos, como alunos, amém? A gente precisa agir dessa forma. Então você que é professor, você que exerce algum tipo de autoridade, amém? Você que é patrão, você que exerce algum tipo de autoridade no trabalho, na escola, numa universidade, haja desse mesmo jeito, se submeta. A Bíblia fala, meu irmão, e eu amo esse texto, que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que tipo de sentimento havia em Cristo? Nos versículos anteriores ele fala, ele diz, não atentando para aquilo que é propriamente nosso, mas para aquilo que é do outro. Então seja você patrão, seja você funcionário, seja você aluno, seja você professor, é esse tipo de sentimento, não atentando para aquilo que é propriamente nosso, mas para aquilo que é do outro. Aleluia, esse tipo de sentimento que havia no coração de Cristo e precisa haver no meu coração e no seu coração. Afinal de contas, nós somos cristãos, amém? Não só na igreja, aleluia, mas também em casa, mas também no trabalho, mas também na escola, na universidade, por onde andarmos. Somos cristãos, amém? Aleluia, pastor Sueldo, espero que você tenha sido abençoado, meu irmão, com essa palavra, amém? E que a gente possa crescer e avançar nela.